Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Vamos ler outro texto, lá em João capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Vamos ver. Evangelho segundo escreveu João 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. A questão é, eu li a palavra de Deus. Agora eu vou trabalhar o que é que ela está me dizendo. Eu vou buscar entender o que ela está me mostrando. Porque a palavra de Deus não é uma literatura comum qualquer que conta contos de fábulas. A palavra de Deus não é um livro de ficção, de histórias fictícias. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo que o ser humano precisa conhecer está aqui, para uma vida de bem-aventurança com Deus. Então, eu tenho que entender a palavra de Deus, porque é Deus falando comigo. É a revelação de Deus para mim. É o conhecimento de Deus para mim. E aí, quando eu paro para ler os textos que eu li aqui agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, a palavra vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele anuncia a todos os homens que se arrependam, porque tem um dia que ele já determinou para o juízo. Bem, vou pensar. Se arrepender de quê? Dia do juízo? Juízo para quê? Está entendendo? Que nós temos que trabalhar isso. Aí a gente vai agora para outro texto que eu li. João 3, 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, nesse Filho que ele deu, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer, ter a vida eterna. Deus deu seu Filho para a gente crer nele, para não perecer, para ter a vida eterna. O que é que isso me mostra? O que é que Deus quer me ensinar com isso? A palavra tem que trabalhar no seu entendimento para lhe dar o conhecimento. Você tem que entender o que a palavra está dizendo. Se você não entender, principalmente aqui, na revelação de Deus por Cristo, é a partir daí que nós precisamos conhecer o que estava oculto, onde Deus revela o mistério que estava oculto, o plano de salvação, o meio por onde o homem pode ser salvo.
Agora, é o homem que tem que buscar, ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo convença ele dessa situação. Porque como é que eu vou procurar salvação se eu não tiver a compreensão da minha situação de perigo? Hein? Ninguém vai procurar salvação se não tiver o entendimento do perigo que estão correndo. Essa salvação que Deus oferece não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa banal. Essa salvação que Deus oferece ao mundo e adverte o mundo a buscar enquanto é tempo, está em Jesus. Amém, amém. Amém, seu Ira. Chegou agora aí. Estamos aqui ministrando. Está em Jesus, irmãos. Jesus é o ponto-alvo dessa salvação que nós precisamos. Todos nós. Todo ser humano. E é isso que Deus vem advertindo a humanidade para que busquem essa salvação. Salvação essa que Ele mesmo que providenciou para nós. Foi o próprio Deus que nos proporcionou, pelo seu amor, essa salvação. Nós não éramos merecedores. Não temos nenhuma virtude ou nenhum bem que nos leve a alcançar a salvação de Deus. É dada por Deus à humanidade gratuitamente, por único meio, a fé, o crer em Jesus. Jesus, essa é a manifestação do amor de Deus para nós. Jesus é o único meio que Deus abriu para nós. É a porta, é a esperança, é a oportunidade de Deus para nós. É Jesus. Por isso que João 3,16 vai dizer, vai nos revelar essa verdade. Que Deus amou o mundo. O mundo é a humanidade. Todos os seres humanos. Por que Deus amou? Qual o motivo desse amor? Por que Deus manifestou esse amor pela humanidade? Porque a humanidade está perdida. Estava não, está. A humanidade está perdida. A humanidade está em juízo. A humanidade está dentro da maldição do pecado. Não tem como o ser humano ser livre dessa situação que ele se encontra. O problema é que ele tem que ter o conhecimento, e esse conhecimento só pela palavra de Deus. O homem só pode conhecer a realidade da vida dele com Deus se ele voltasse para a palavra, se ele der ouvido à palavra. É a palavra que nos revela a situação deplorável, terrível, tenebrosa que o ser humano está diante de Deus. O perigo que o homem está correndo para a eternidade. Porque, meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Se a vida fosse assim como muitos entendem, morreu, acabou, era bom demais. O ser humano não precisava se preocupar com a eternidade. O ser humano não precisava se preocupar com a vida pós-morte. Não é morreu, acabou. Quando se morre, o que acaba é a existência do ser aqui neste mundo, mas não a existência dele. Quando se morre, acaba a existência dele aqui e ele vai existir na eternidade. Um lugar eterno que está preparado. Porque o homem, o ser humano, ele não é um copo descartável, que foi criado por um tempo e depois amassa e joga fora. Vai perecer no lixo, não. O ser humano foi criado por Deus eterno. Ele não tem fim. O ser humano, ele teve o princípio, a existência, mas ele não tem fim. Ele vai existir eternamente com consciência, porque o ser humano, ele é um ser pessoal e tem consciência de existência. Ele tem responsabilidade. A consciência é isso que faz do ser humano um ser racional, inteligente, que tem consciência de existência. É um ser pensante. Essa é a responsabilidade do homem, porque ele tem a consciência
ele tem entendimento, e a ele foi dada a responsabilidade pela liberdade de escolha que Deus deu ao ser humano. Depois da morte, meu amigo, a Bíblia não ensina que fica aqui vagando, o espírito vagando para poder se aperfeiçoar e voltar a esta vida aqui, encarnando em outro corpo, até chegar à perfeição do espírito. Isso é a doutrina de demônio que ensina o espiritismo e outras doutrinas dentro dessa linha, outras religiões dentro dessa linha espírita. Depois da morte, o que a Bíblia revela, segue ao juízo. Não fica neste mundo. Não vai visitar a família. Não vai fazer ninguém assombração a ninguém. Não vai se vingar de ninguém. Não fica aqui no espaço vagando neste mundo. Segue ao juízo. O juízo que ele segue é aguardando o dia em que vai receber a sentença da condenação eterna. O homem com a morte, ele sai deste mundo ser real e vai para a eternidade. Dependendo da escolha e decisão que ele tomou pela palavra de Deus, ou creu para se salvar, ou não creu e permaneceu condenado. Se ele morrer na condição de não crendo, ele vai, depois da morte, para o inferno, que é cadeias espirituais, onde fica reservados até o dia do juízo, nesse ambiente que chama-se cadeias espirituais, onde ficam os espíritos desencarnados. Não é aqui neste mundo vagando. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia nos adverte. João 3,16. O amor de Deus foi para isso. Deus enviou seu Filho para essa finalidade, para nos livrar dessa sentença, desse juízo. Deus nos enviou Jesus Cristo para esse objetivo, com essa finalidade. Jesus é a esperança de todo ser humano. Esperança de quê? Esperança de salvação. O ser humano precisa de salvação. O ser humano está em perigo. E o perigo do morrer e partir para o juízo. E essa salvação, só há um único meio por onde o ser humano pode encontrar para a sua esperança. Esse meio único, exclusivo, é Jesus, que foi o próprio Deus que colocou, que enviou, abrindo a porta, estabelecendo um caminho para a gente chegar a Ele de novo, ter vida com Ele, ir a Ele na eternidade, para a vida de gozo, de paz eterna. Isso tudo é por Jesus. Agora, quando a gente começa a trabalhar o que a palavra nos revela, e vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, olha por que Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é não ir a juízo, é não sofrer a condenação. Perecer é estar tendo a sentença do pecado. Perecer é sofrer o dano da segunda morte. É ter a eternidade de tormento. Se você crê ou não crê no que a palavra de Deus revela, é um direito seu. Amém. Mas o que vai prevalecer não é o que você crê ou deixa de crer. O que vai prevalecer é o que está revelado na palavra. Passarão os céus e passará a terra. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, crendo o homem ou não. Por isso que Jesus vai dizer que bem-aventurados são os que crêem nele, os que ouvem e praticam a palavra, os que crêem na palavra, os que colocam a sua vida na direção da palavra, os que buscam seguir a direção da palavra para encontrar o socorro e a salvação. Agora, você só pode se preocupar com salvação se você entender o perigo que você está. Meus amados, nós temos que entender
a situação terrível que estamos para a eternidade. Mas isso só pode ser iluminado no seu entendimento. Você só pode ter a compreensão dessa realidade se você abrir os teus ouvidos e se disponibilizar a ouvir o Evangelho. Porque é o Evangelho de Cristo que nos dá esse conhecimento. E eis aí porque o diabo trabalha de uma forma tão astuta e sagaz para impedir o homem de ouvir o Evangelho, para levar o homem a continuar na incredulidade, cegando o entendimento do homem, para que o homem não tenha compreensão da verdade do Evangelho. Foi o que Paulo disse, segundo as Coríntios 4:4. O diabo cega o entendimento do homem, para que ele não tenha compreensão do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho vai trazer para nós a realidade que estamos, de condenação, de juízo, de perdição. Mas também o Evangelho, ele nos mostra a esperança para ser livre desse juízo, da condenação e encontrar salvação. Tudo isso só pelo Evangelho, que é a informação, que é a revelação de Deus, para trazer para o homem a esperança, para que o homem seja livre da miséria que ele se encontra, indo a juízo, condenado para uma eternidade sem Deus. É o Evangelho que nos mostra esse amor de Deus, irmãos. Isso foi por amor que Deus proporcionou para nós. Foi por amor que Deus estabeleceu, nos deu uma oportunidade, abrindo uma porta onde não tinha porta, colocando caminho onde não tinha um caminho, dando a esperança onde não tinha esperança, trazendo para o homem uma oportunidade de salvação que o homem não merece, mas é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus manifestada em favor do homem. E quando você não aceita o que o Evangelho ensina, quando você ignora a verdade do Evangelho, você está desprezando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a oportunidade de você ser salvo. Por isso que Jesus vai dizer, quem crê nele é salvo, quem não crê é condenado. Salvação é crer em Jesus para ser salvo. O ser humano que não crê, ele não vai ser condenado, ele permanece condenado. Porque o ser humano ele já está dentro da condenação, dentro do juízo, irmãos. É importante entender isso, é importante compreender essa verdade, é importante ter a mente aberta para que a luz de Deus ilumine o nosso entendimento, para que a gente enxergue aquilo que o diabo está obscurecendo, impedindo-nos de enxergar. Nós precisamos enxergar aquilo que é real, que nós precisamos ter o entendimento. E isso só pelo Evangelho. É aí que o diabo trabalha para a gente não entender. Para a gente não ter o conhecimento dessa situação, para que a gente permaneça na miséria do pecado condenado. O diabo não tem prazer que ninguém creia em Jesus para ser salvo. Por isso que o diabo trabalha para fazer as pessoas negar a Jesus, rejeitar Jesus, não crer em Jesus e permanecer na sua vida com Deus pelo caminho que eles entendem que vão chegar a Deus. Porque ninguém pode estar sendo livre do juízo, recebendo remissão de pecado, tendo comunhão com Deus, estando livre da condenação, tendo a promessa da esperança da vida eterna com Deus, quando sair desta vida. Ninguém sem Jesus alcançará isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Escuta agora o que diz a palavra. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que resta para esse indivíduo na eternidade? A ira de Deus sobre ele permanece para sempre. É o que diz a palavra de Deus. Então, eis aí o que nós temos que buscar conhecer quando lê a palavra. É o que ela está nos ensinando. Olha o que diz aqui, no outro texto que nós lemos, em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pela sua vida, a morte dele foi para isso, seremos salvos da ira. Olha o que a palavra está dizendo. Pare para entender isso aqui. Deus é uma prova de amor para nós, que Deus fez. Deus manifestou esse amor para nós, enviando Cristo morrer por nós. É aí que eu digo, sendo nós ainda pecadores, nós não era merecedor, não tinha nenhuma virtude nem bondade em nós. Deus manifestou o amor dele por nós, para salvar. Não foi porque éramos bonzinhos, não foi porque tínhamos virtude ou alguma coisa que impressionasse a Deus, foi pelo amor dele por cada um de nós. O amor de Deus é não querer que a gente vá para o inferno. Esse é o amor de Deus. Foi por isso que ele manifestou o seu amor por meio de Cristo, para nos dar o meio de salvação, para que a gente não vá para a condenação. O texto vai dizer, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, o que Paulo vai dizer agora é muito importante. Eu convido você para entender o versículo 9. Paulo vai dizer, logo muito mais agora, no presente. Paulo vai dizer, seremos salvos da ira. Seremos salvos da ira. Vem ler o que está aqui escrito, irmãos. Vem aprender com a palavra pela palavra. O que Deus nos revela aqui. Não fica aí atrás desse oba-oba, reteté, de profecia, de revelação, de visão, de culto disso, culto daquilo. Vai ler a palavra, irmão. Não dedica a tua vida a estar dentro de tarefa, de atividade religiosa nos ambientes de igreja, não. Não consagra a tua vida a uma vida de servidão, de formalidade religiosa, não, irmão. Quer consagrar a tua vida a Deus? Quer buscar a Deus? Quer estar na presença de Deus? Se dedica aqui, ó. Aqui, ó. Vai ler a palavra, irmão. Na tua casa, no teu trabalho. Não fica dentro da formalidade de culto, de tarefa, de atividade de culto, dentro daquele momento da social de 2 horas. Vai entender a necessidade de tu buscar o conhecimento de Deus aqui, ó. Vai entender a necessidade que tu tem de se alimentar, se fortalecer pela palavra. Não é dentro de culto de poder, de vitória, não. É pela palavra, buscando conhecer e prosseguir nesse conhecimento de Deus. Prosseguir no conhecimento de Deus. Vem entender comigo o que diz a palavra aqui. Romanos capítulo 8, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o que a palavra está dizendo. Agora, em Cristo, somos justificados. Por quê? Não é pela nossa virtude, é pela morte de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, a justificação de Deus é imputada em nós. Não pelos nossos méritos ou feitos, mas pela morte de Cristo. A obra salvífica, a obra redentora, por onde o homem alcança a remissão dos seus pecados, crendo nesta obra, crendo em Jesus, somos justificados. E depois de justificado, o que é que acontece? Somos salvos da ira. É por esse motivo que nós precisamos crer em Jesus, para ser livre e salvo da ira, do juízo e da condenação. Por isso que Jesus diz, quem crê nele não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. João 3, 18. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que parar para entender o que Deus nos mostra dentro da sua palavra. A palavra de Deus nos conduz aí a Jesus, porque Ele é a nossa esperança. A palavra de Deus não orienta ninguém a ir a nenhuma igreja, nenhuma religião, a viver nenhum sacrifício, nenhuma devoção, nenhum ritual, nenhum cerimonial religioso desse que o mundo vive dentro das suas religiões. A palavra de Deus não ensina ninguém a ser bonzinho para ser salvo. A palavra de Deus não ensina ninguém a deixar de beber, deixar de fumar,
deixar de se prostituir e ir para uma igreja para ser salvo. Salvação não é por aí. Tem muita gente que não bebe, que não mata, que não rouba, é religioso, praticante, devoto, zeloso da religião e continua condenado. Porque salvação é só por Jesus. Não é querer ser bonzinho, se filiar a uma religião e dizer agora não bebo mais, não me prostituo, não me idolatro, vivo vestido com a roupa que a religião manda. Eu agora sou de Deus. Não é esse o caminho não, meu amigo. O caminho não é esse não. O inferno está cheio de pessoas boas, de religiosos, de pessoas que não bebiam, que não matavam, que não roubavam. O inferno está cheio dessas pessoas. Quem está no céu e quem está no inferno? Vou te dizer agora. Eu não, a palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, esses descansarão. Quem está no céu aguardando o dia da ressurreição, no descanso até a ressurreição, são os salvos que creram em Jesus. Não tem salvo dentro de igreja, não tem salvo dentro de religião. Salvo é quem está em Cristo. O céu é para aqueles que creram em Jesus, não é para quem é bom. O inferno é para aqueles que não creram. Seja bom ou ruim, não creu em Jesus, está no inferno. O céu é real. O céu existe. É um lugar de descanso eterno após a morte. Onde os seres que vão para lá estão aguardando o dia da ressurreição do corpo. Mas para lá só vai lavado, remido, santificado, justificado por Jesus Cristo. Não é por bondade, não é por vida religiosa, não é por caridade nem por boas obras, é por Jesus, irmãos. Então, Paulo vai dizer aqui aos irmãos, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus foi manifestado, não foi porque o homem fez alguma bondade. O homem continua dentro do pecado, da transgressão, inimigo de Deus, zombando de Deus, incrédulo, não acreditando em Deus. Mas mesmo assim, Deus mostra o seu amor. Deus exerce a compaixão, a graça e a misericórdia para que esse homem não receba o que merece. Para que esse homem tenha a oportunidade de receber de Deus o que não merece, pelo amor de Deus. Eu vou te explicar aqui, rapidamente, salvação pela graça. O que é a graça? O que é a misericórdia? A graça de Deus é o favor que o homem não merece. Ou seja, Deus oferece a salvação de graça para nós. É um favor que Deus faz para mim, para você, para toda a humanidade, que nós não merecemos. Essa graça de Deus, por onde alcançamos o favor da salvação, é Jesus. Paulo vai dizer isso, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça manifestada é Jesus, que veio para proporcionar o meio de salvação para todos os homens. E Pedro vai dizer, em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, só em Jesus. Não é ali, aqui e acolá. Não é por meio disso, daquilo ou daquilo outro. Salvação é só por Jesus e em Jesus. Então, crendo nele, nós somos salvos da ira, irmão. Paulo vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificado pela morte de Cristo, porque nós cremos nele, somos salvos da ira de Deus. E aí, irmãos, entra o terceiro texto que eu li aqui no começo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora
a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Por que eu preciso me arrepender? Porque vai vir o juízo. Está determinado. Deus determinou o dia em que vai julgar toda a humanidade. Não importa se já morreu, se está vivo. Todos vão estar diante de Deus. Desde o primeiro que morreu em Adão, até o último que venha a existir, enquanto Deus estiver dando permissão para o homem continuar aqui ainda. Vai a juízo, se não se arrepender, crendo em Jesus. Vai a juízo. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com a condenação do homem. O que Deus quer é salvar. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem. E essa salvação é pelo conhecimento da verdade. Venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa. A vontade do Pai é que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. É o que está escrito aqui. Olha qual é a vontade de Deus, o Pai. João capítulo 6. Olha o que está escrito no versículo. O próprio Jesus vai dizer que a vontade do Pai é essa. Capítulo 6. João capítulo. Vamos ver aqui. O próprio Jesus falando. A vontade do Pai é que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna. E não pereça. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João capítulo 6, versículo 38 ao 40. Jesus desceu do céu para isso. Jesus foi enviado por Deus para essa finalidade, para que o homem se salve. Essa é a vontade de Deus, que o homem se salve crendo em Jesus. Só pode ser salvo se crer em Jesus Cristo. E vai a pergunta para você que ouviu esse vídeo agora, que recebeu essa instrução. Até quando você vai continuar na incredulidade? Indo a juízo, sem crer em Jesus Cristo. Você crê em tanta coisa. Você consagra e devota a tua vida a tanta coisa. Você faz tanta coisa em nome de fé. Só uma basta. Crer em Jesus, se convertendo a Ele, para estar andando na direção dele, guardando a palavra dele, para sair da condenação. Essa é a vontade de Deus o Pai. Que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. A vontade de Deus é essa, irmão. E é por isso que Deus convida o homem a Cristo. Chama o homem e mostra ao homem ir a seu Filho. Eu acho interessante que lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 8 e o versículo 12, vai dizer que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher e o caminho que ele deve seguir. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Agora eu pergunto, que caminho é esse que Deus nos ensina a seguir e a escolher? É o caminho da vida religiosa? É o caminho das boas obras? É o caminho da devoção a obras de igreja para ser salvo? Qual é o caminho que Deus nos orienta a seguir para ser salvo? É Jesus, irmão. O Evangelho de Cristo Jesus é o chamado de Deus para o homem ser salvo, crendo no seu Filho. É pelo Evangelho que Deus chama a humanidade à salvação. É pelo Evangelho chamado de Deus. Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. O chamado de Deus para nós é pelo Evangelho.
Não é por nenhum outro meio não que o povo está aí sendo chamado para viver com Deus, para ir a Deus, por meio de sermões que levam promessas e propostas malditas para o povo. A proposta da promessa de Deus para você é em Cristo. E é o Evangelho que nos mostra isso. Crê nele para ser salvo. Se não crê, permanece condenado. Não tem outro meio. Ou crê para ser salvo, crê em Jesus. Não é crer nisso que estão vivendo e praticando aí. Não é essa fé que o mundo pratica dentro das suas religiões. Não é essas crenças, nem dogmas, nem credos, que o povo vive nas religiões, que leva você a Deus. A fé que leva você a Deus é crer em Jesus. E essa fé é pelo ouvir o Evangelho. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra de Deus. Pelo Evangelho. Romanos 10, 17. Você tem que crer em Jesus, irmão. A Bíblia está advertindo, a Bíblia está revelando, Deus, através da sua palavra, Ele mostra a sua situação, a sua condição, não só a sua, mas a de todos nós, seres humanos. Deus, Ele mostra o destino que essa criatura, ser humano, está seguindo. Pelo Evangelho, Deus mostra, mas também Deus mostra a esperança para o homem ser livre desse destino. Se o homem vai crer ou não, é responsabilidade dele. Deus apenas colocou o caminho, colocou a porta, estabeleceu o meio por onde o homem é salvo. Quem tem que entrar no caminho, quem tem que entrar na porta, quem tem que receber esse meio por onde é salvo, é o homem. É o homem que faz a decisão que vai mudar o seu destino na eternidade. Se ele crê em Jesus, será salvo. Se ele não crer, será condenado. É o que a palavra revela. Dá uma lidinha aqui. O que está aqui revelado para você nesse momento. Aqui na palavra, aonde você vai ver. O que a palavra vai dizer sobre essa realidade? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, versículo 10 e o 11. Vem comigo ver o que está escrito aqui, para que você compreenda essa realidade. Você tem que ter noção da realidade espiritual, das verdades espirituais que Deus nos revela. Você tem que entender. Não fique aí nesse oba-oba de Deus, achando que sua vida está salva, está justificada, está em Deus, dentro desses caminhos falsos, onde o diabo tem cegado muitos. Olha a realidade de Deus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Meu amigo, venha para a realidade de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa, que o Evangelho mostra. E se você não crê no que o Evangelho revela e mostra, você será julgado e condenado. Faça o que fizer, esteja na religião que você está ou estiver, praticando toda a devoção religiosa que você pratique, isso não vai mudar o teu destino. Só Jesus Cristo é quem pode te tirar dessa condição terrível, medonha, tenebrosa, horrível, que você e toda a humanidade está. Eu, como faço parte da humanidade, eu também estava, mas a minha situação foi mudada. Por que foi mudada? Porque eu criei em Jesus. Eu criei em Jesus e a minha situação foi mudada. Que se encontra, a situação da humanidade é terrível. Eu estava nessa situação, mas a minha situação foi mudada. Sabe por que foi mudada? Porque eu criei na palavra. É aquilo que Jesus disse lá em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso aconteceu na minha vida, essa mudança aconteceu na minha vida quando eu criei em Jesus. Eu estava sem a promessa da vida eterna, indo para a condenação eterna. Mas quando eu criei em Jesus, eu agora estou na promessa da vida eterna. Aí Jesus vai dizer, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Não estou mais destinado ao juízo eterno, porque agora eu estou justificado e salvo da condenação, porque eu criei em Jesus. Pode ir, seu anjo, está aberto. Porque eu criei. Essa é a mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas. É crer nele para isso. Para ter o grande livramento e a salvação de Deus. Que você creia, entenda e compreenda o que Deus nos revela na sua palavra, o que o Evangelho nos traz de esperança para a nossa vida. Todo ser humano. Amém?